Mas essa crença, ele diz, não, porque está na Bíblia escrito tal coisa. Mas se você for estudar tal coisa escrito na Bíblia, às vezes é uma coisa original, às vezes é uma coisa de interpolação posterior, de tradução posterior. Pouco importa. O fato é que Paulo produziu coisas, conceitos diferentes da pauta original de Jesus. E essa pergunta ela é muito interessante, porque além de contemplar um tema, entre aspas, histórico, ainda que para muitos isso não seja necessariamente história, porque os evangelhos não são tidos pelo classicismo histórico como sendo história, mas apenas um registro de fé religiosa, uma coisa cultural, uma coisa ideológica em termos de religião. Ainda assim, nós podemos considerar talvez como sendo um dos fatos mais importantes da história planetária. Por quê? Porque na hora em que nós estudamos uma pesquisa, e eu me lembro que por volta do ano 2000, faz uns 25 anos já, portanto, alguma empresa de mídia fez uma pesquisa sobre, inclusive tem livros sobre isso, quais os seres humanos que mais influenciaram a história. E, em primeiro lugar, até o pessoal aqui no Ocidente ficou meio assim, mas apareceu Maomé e o Islã. Então, assim, a produção de Maomé, que a gente chama o Islã, o Alcorão, em termos de influenciar pessoas, segundo essa pesquisa, foi a mais profunda, foi a mais fecunda, foi a mais abrangente. Depois aparece Jesus, mas quando é feito vamos assim dizer, o questionamento, você está dizendo que é Maomé, por que você está dizendo que é Maomé? Aí aquela pessoa que respondeu Maomé diz, porque ele produziu o Alcorão e os ensinamentos do Alcorão são esses, esses, esses. Então, assim, essa pesquisa ela tinha esse lado aí, de aprofundar a verificação junto às pessoas. E a turma que respondia a Jesus, Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque ele escreveu os evangelhos. Jesus nunca escreveu nada, mas aí a turma diz que ele escreveu os evangelhos. E quais ensinamentos? E boa parte dos ensinamentos que os tais cristãos que diziam que Jesus era a pessoa mais importante da história, que eles falavam, não eram ensinamentos de Jesus, eram ensinamentos de Paulo. Então, assim, sob essa perspectiva, tudo realmente no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, tudo é muito, realmente, cheio de bifurcações, cheio de momentos delicados em que nuvens para encobrir certas situações eram criadas, enfim. O fato é que essa pesquisa, esse trabalho mostra que muito do que nós chamamos de cristianismo e relacionamos a Jesus, mas muito disso foi Paulo que fez. E o mais interessante ainda é que Lutero, no século XVI, quando criou a Reforma, cindindo o então cristianismo, que era só católico e ortodoxo, e a partir daí surgiu o protestantismo, que também terminou se dividindo em diversas outras facetas. O fato é que, de novo, os ensinamentos de Paulo foram usados por Lutero como sendo os mais importantes, e a própria Igreja Católica, no século IV, usou a face que Paulo descreveu sobre Jesus como sendo a teologia do catolicismo. Ou seja, Paulo está por trás da influência que, em tese, Jesus causou na história do Ocidente, ainda que ele fosse alguém lá do Oriente, na Palestina. Então, esse grande
esse grande mal entendido, se é que isso é um mal entendido, mas esse grande encobrimento histórico de que o cristianismo é mais paulicionista ou paulíneo do que a gente imaginaria ser, e sob essa perspectiva, o cristianismo tem pouco a ver com Jesus e muito a ver com Paulo, e é isso que fica complicado. A gente dizer porque as pessoas não têm. As pessoas têm fé, mas não estudam. Então elas não têm o enraizamento cultural necessário, suficiente, para a gente poder perceber direito essas coisas todas. Eu estou falando aqui com vocês e estou vendo ali em cima de uma mesa ali em frente um livro que poderia estar aqui atrás, mas está ali servindo como apoio chamado Crônica dos Papas, em que mostra o trabalho de cada Papa ao longo desses 1.400 anos, no sentido de emendar, atualizar, melhor traduzir, ajeitar essa coisa chamada teologia do cristianismo. Eu tenho um outro livro que não é crônica, mas é sobre os imãs, que são as autoridades maiores do islamismo, em que isso também é feito. E eu tenho ainda um terceiro estudo, que eu não me recordo se é um só livro ou vários, em que o budismo, ou seja, o Brahmapada, que é o ensinamento de Siddhartha Gautama, é também assim estudado através de diversos comentários. Mas, enfim, o fato é que Paulo é realmente uma figura de muito peso em termos daquilo que nós conhecemos como cristianismo, seja na sua face católica, ortodoxa ou mesmo protestante. Por que é que eu fiz esse destaque sobre Paulo? Para valorizar mais ainda a pergunta feita pelo nosso irmão. Porque o que é que ele se refere? Ele se refere ao fato de que quando Jesus deixou esta vida, quando ele morreu na cruz, e ele de fato morreu na cruz, ainda que existam outras tantas histórias aí dizendo que não, mas na espiritualidade isso é tido como fato verdadeiro, então eu também me apoio nisso. O seu espírito ressuscitado, ou seja, o Jesus ressuscitado, quando ele observou que dos 12 apóstolos que ele tinha, um já havia se suicidado, que era Judas, os 11 que sobraram estavam escondidos numa casa em Jerusalém, com medo de serem também presos e crucificados. E isso durou muito tempo. Por quê? Porque existia um oficial do Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie do palácio de governo dos judeus, situado em Jerusalém. É a espécie da universidade dos judeus, já que os judeus é uma raça espalhada no mundo inteiro. Quando surge um judeu muito inteligente, desde criancinha, esse menino, as moças na época não tinham esse privilégio, era só para o lado masculino da história. Os meninos judeus inteligentes eram levados ou mandados estudar lá no Sinédrio, exatamente porque ali estavam os doutores da lei, os escribas, ou seja, as autoridades judaicas do Sinédrio. Então o Sinédrio funcionava como um conselho teológico, ou seja, religioso, político, educacional, legislativo. O Sinédrio era isso tudo. E tinha um oficial do Sinédrio chamado Paulo de Tarso que perseguia os cristãos e estava perseguindo esses 11 apóstolos que estavam escondidos. Só que o nome dele não era Paulo, era Saulo de Tarso nessa época. Então Saulo de Tarso foi alguém que estudou no Sinédrio. Ele chegou a ser do mesmo grupo onde Judas Iscariotes, o apóstolo de Jesus que terminou se suicidando, ele e Saulo estudaram juntos, vamos assim dizer, ainda que isso não é informação evangélica, sou eu que estou dizendo pelas fofocas espirituais, então é só uma observação.
O fato é que Saulo de Tarso perseguia os cristãos e os 11 apóstolos de Jesus, meses e meses, anos escondidos ali em Jerusalém, mal tendo contato com suas famílias, porque tinham medo de, em tendo contato e preso o apóstolo e as famílias. De fato, o Sinédrio perseguiu muito a turma de Jesus e perseguiu violentamente. Estevão foi um seguidor de Jesus, não um apóstolo, mas um seguidor, que foi apedrejado porque Saulo percebeu que Estevão era talvez o mais proeminente cristão da época, porque os apóstolos ficaram escondidos, literalmente, lá numa casa, e Estevão saiu falando de Jesus, saiu pregando sobre Jesus. Saulo de Tarso perseguiu Estevão, matou Estevão no apedrejamento, ou seja, matou várias figuras que estavam tentando ajudar Jesus. Então Saulo de Tarso, um belo dia, se encontra com Jesus ressuscitado. Saulo estava indo cumprir uma missão, uma das suas missões de perseguir cristãos, lá em Damasco, na Síria, e na estrada entre a Palestina e a Síria, Jerusalém e Damasco, Jesus ressuscitado aparece para Saulo e diz: cara, por que você está me perseguindo? Me ajuda, blá, 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 blá. E assim, essa aparição de Jesus para Saulo de Tarso, como o nosso irmão coloca na pergunta, ela foi fundamental porque é um momento de bifurcação, é um momento de divisão de águas em que Jesus estava colocando ali na própria organização do cristianismo nascente. E a pergunta é: por que é que ele fez isso? Já que ele tinha 11 apóstolos, vários discípulos, mas realmente os mais inteligentes Saulo havia trucidado como oficial do Sinédrio, que perseguia os cristãos. Então, nesse ponto, Jesus aparece para Saulo, converte Saulo. Saulo para de perseguir os cristãos. Na verdade, Saulo, ele consegue chegar, ele foi encontrado por pessoas que iam para Damasco, desmaiado, cego, e foi levado para Damasco, e um certo cristão lá de Damasco foi quem o recebeu, o acolheu em casa, e ele contando para esse cristão o que tinha acontecido com ele, e esse cristão, chamado Ananias, começa a esclarecer Saulo de Tarso sobre quem havia sido Jesus, já que Ananias era cristão. Esse Ananias futuramente reencarnaria como Bezerra de Menezes, é o famoso doutor Bezerra de Menezes, espírito que ajuda um monte de gente. Mas assim, Ananias então cura a cegueira de Saulo. Saulo volta para Jerusalém, se batiza cristão, assume o nome de Paulo e vai procurar os 11 apóstolos, mas ninguém queria falar com Paulo. Todo mundo tinha medo dele, ou nojo, ou raiva, ou ódio, porque ele é que tinha promovido a perseguição mais cruel dos primeiros tempos aos cristãos. E ele dizia: de fato, eu fiz isso, mas Jesus me apareceu. E o pessoal: Jesus lhe apareceu o quê, rapaz? Jesus não ia aparecer para você. Então, assim, durante uns 5 a 7 anos, Paulo tenta convencer os cristãos, porque qual era o problema entre Paulo e os cristãos? Melhor dizendo, e os apóstolos? Porque os apóstolos diziam que a mensagem de Jesus era só para os judeus, só para os cristãos judeus. E Paulo dizia: não, e eu acho que ele me pediu para levar a mensagem dele para outros lugares, para outras culturas. Na época isso se chamava gentios, no âmbito da cultura judaica. E foi assim que, após tentar convencer os apóstolos, que mal falavam com ele, apenas Pedro, de vez em quando, é que se dignava a trocar uma ou outra ideia com ele, Paulo resolveu esquecer os apóstolos e saiu o mundo afora falando de Jesus. Mas o que ele falava sobre Jesus é o pouco que ele aprendeu com Ananias, o muito que ele havia falado, escutado ao longo dos anos em que ele perseguia os cristãos,
Ou seja, Paulo, ele foi aprendendo aos poucos a falar de um ser humano que ele não havia conhecido pessoalmente. E Paulo, aprendendo as mensagens que as pessoas diziam que Jesus tinha falado, ele começou a comentar sobre essas mensagens. Então, na interpretação dele, Jesus vier ao mundo salvar as pessoas. Os apóstolos nunca falaram disso. Não havia essa concepção no sentido judaico de Jesus ser o tal superstar, Jesus, o Cristo, aquele que viria salvar. Quem criou esse nome, Cristo, foi Paulo. Na verdade, Paulo se referia a uma expressão grega chamada o ungido, Christos. E aí surgiu o nome Jesus Cristo. Em outras palavras, enquanto Jesus esteve vivo, ninguém nunca chegou para ele e disse, ô Jesus Cristo. Não existia isso. Essa questão Cristo é um epíteto, foi colocado depois, por Paulo. Então Paulo ele foi vestindo ou investindo o cristianismo que ele conhecia de acordo com as suas noções, e ele foi honesto. Mas entre ser honesto e correto em relação à verdade dos fatos, esse é o problema nosso humano. Nós, os que tentamos ser honestos, ainda assim a gente erra bastante em termos de registrar as coisas como elas de fato ocorreram, a gente não sabe. Isso mesmo que eu estou falando aqui é uma tentativa honesta de retratar um contexto diante de uma pergunta feita. Então, assim, são tentativas, e Paulo estava fazendo a tentativa e sendo honesto. Então, Paulo criou alguns conceitos que não eram da pauta original de Jesus e nem dos apóstolos. Dois desses conceitos. Um deles é a salvação. O outro é a chamada doutrina da justificação pela fé. Basta ter fé que Jesus resolve tudo. Jesus disse que seria dado a cada um de acordo com suas obras. Aí Paulo vem e diz, não, basta ter fé que Jesus resolve, Jesus ajuda. Essas duas questões aqui foram, ao longo do tempo, interpostas em comentários bíblicos como sendo de Jesus, ou as pessoas indo para a missa, escutando aquilo na missa, acham que é Jesus, ou as pessoas, como eu falei antes, por serem instrumentalizadas via crença e não via estudo profundo, terminam confundindo as coisas. E hoje o pentecostalismo, o neopentecostalismo, diversas linhas do protestantismo afirmam veementemente que Jesus, que isso está escrito, mas não está mesmo. São interpolações, os estudiosos profundos colocam isso com muita tranquilidade, que o que surge em comentários de traduções do original referente aos evangelhos, aparece uma série de interpretações, de traduções, quando a Bíblia foi primeiro transmitida. A Bíblia primeiro, a Septuaginta, foi escrita em grego. Depois brincaram de escrevê-la em aramaico, não deu certo, mas tudo isso baseado em documentos hebraicos. Só que tudo isso foi traduzido para o latim no século IV. Depois que foi traduzido para a língua oficial de Roma, o que a gente chama de Bíblia, que são os 73 livros que compõem o Velho Testamento, 46 livros, o Novo Testamento, 27 livros, isso tudo foi sendo traduzido depois do latim para diversas línguas, e se o tradutor fosse católico, a tradução da frase de Jesus era assim. Se o tradutor fosse protestante, depois do século XV, a tradução para o alemão saía de um certo jeito. Se fosse calvinista, se fosse... Ou seja, hoje em dia existe uma salada de interpretações sobre essa questão da pauta original de Jesus. Aí a gente vê pessoas que têm até um certo conhecimento, ou muito conhecimento, mas não é de conhecimento que a gente está falando, é da fé. Aí, em nome da fé, fazem afirmações, estabelecem verdade em cima de fé. Ok, é uma crença que a gente precisa respeitar. Mas essa crença, eles dizem, não, porque está na Bíblia escrito tal coisa. Mas se você for estudar tal coisa escrito na Bíblia,
Às vezes é uma coisa original, às vezes é uma coisa de interpolação posterior, de tradução posterior. Pouco importa. O fato é que Paulo produziu coisas, conceitos diferentes da pauta original de Jesus. Aí a pergunta do nosso irmão é: por que é que Jesus deixou ele fazer isso? Aí a pergunta do nosso irmão revela exatamente a nossa ingenuidade. A nossa de quem? A nossa, humano. Nós somos seres humanos, somos ingênuos. De alguma maneira, não sei exatamente porquê, eu estudo bastante isso, mas de alguma maneira nós fomos infectados pela noção de que seres que não são humanos podem tudo ou muita coisa, que espíritos podem tudo, que Jesus pode... Esse pessoal não pode nada, no sentido de, entre aspas, fazer com que um ser humano deixe de fazer isso para fazer aquilo, ou ao invés de fazer aquilo, faça desse jeito. Qualquer espírito desencarnado pode tentar influenciar, mas não é decisivo, ou seja, não está no poder de um espírito, a não ser que ele domine o ser humano via possessão ou obsessão profunda, para que o eu humano faça o que um espírito quer no nível de detalhe que nós estamos falando aqui. Tipo, Paulo pensou X, aí Jesus devia segurar Paulo e dizer: Jesus, Paulo, você está errado, olha Y. O que é que eu estou dizendo aqui? Isso é infantilidade nossa, pensar que as coisas são desse jeito. Se as coisas fossem desse jeito, a história do mundo seria outra. Na medida em que a gente acha que existe um Siddhartha Gautama, um Jesus, um sei lá quem do outro lado, e essa turma sabe tudo, então era só eles dominarem os humanos para os humanos fazerem tudo certinho do jeito que eles querem. A ingenuidade está aí. Então a pergunta do nosso irmão, ela, entre aspas, ela é muito interessante, porque ela coloca essa questão: por que é que Jesus deixou Paulo fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, revela esse pressuposto ingênuo de nossa parte, da gente ainda não ter percebido que para o céu ou para o inferno, a condição humana é quem, entre aspas, escreve o seu destino. Claro, essa construção é sempre influenciada por muitas, entre aspas, de novo, interferências espirituais de seres, blá, blá, blá. Mas Paulo era um cara extremamente intelectualizado, honesto, e nada o desviava da sua forma de pensar, que ele, naqueles dias difíceis, sozinho, foi entabulando nas suas reflexões, e ele criou a melhor noção, a melhor versão que ele pôde criar sobre o Jesus que ele não conheceu. Com isso, ele terminou influenciando o cristianismo de tal maneira que o que a gente hoje chama de cristianismo é mais paulíneo do que propriamente de Jesus. Qual o problema disso? Muitos problemas. Só que os conceitos de Paulo também não fazem mal a ninguém. Ainda que equivocados, eles têm o seu valor. O grande problema é na hora em que ele diz para o ser humano: para você ser salvo, e ninguém é salvo. Não é assim. Não existe essa questão, não existe. Fulano vai ser arrebatado, 144 mil vão ser arrebatados, esses serão salvos, o resto não. Ou seja, se você entende assim, continue a entender assim. Mas, de novo, isso não é muito profundo, isso é uma coisa literal que precisa ser repensada, mas se esse é o equívoco de Paulo, ou se esses são equívocos que Paulo terminou introduzindo na teologia do cristianismo, seja no seu viés católico ou protestante, eu não acredito, na minha condição de ser humano do século XXI, ano 2025, eu vejo no trabalho de Paulo um heroísmo sem tamanho. Eu não acredito, nem debito nada a ninguém, porque eu não posso julgar nem avaliar o que ninguém fez para trás. A gente não sabe o que é ter vivido aqueles dias naquelas condições, muito pelo contrário. A obra de Paulo é gigantesca e é honesta.
Só que tem essas questões. Agora, imaginar que Jesus deveria ter segurado ele pelas orelhas e Paulo, você tem que fazer isso, é desconhecer tanto o que efetivamente significa a condição humana e também desconhecer que figuras evoluídas não forçam a barra. O bem não domina o mal nunca. O bem não se impõe sobre o mal. Jesus jamais utilizaria, penso eu, de qualquer violência para convencer alguém de qualquer coisa. Ele não fez isso em vida. Ele morreu para não fazer isso, porque era o que Javé queria que ele fizesse, convencer as pessoas até pela força a obedecer a Javé. Ele se recusou a fazer isso. Ou seja, ele faria isso espiritualmente? Não faria. Cabe a nós, ingênuos humanos que somos, entender isso. E só lembrar, o ser humano precisa compreender que viver, isso que a gente chama de vida, tem um sinônimo meio estranho. Qual é? É o de pilotar a própria existência. Quem está vivo tem que aprender a pilotar a própria existência. Ah, não, mas Jesus me carrega no colo. Ok. Não, Deus guia meus passos e ele é que me leva e eu faço tudo que ele quer. Ok. Ter a pretensão de imaginar o que Deus quer já é algo também meio infantil, mas vamos lá. Pouco importa. Paulo pilotou a sua própria vida, nos termos da honestidade que o marcava e que o marcou e que o fez um vulto histórico formidável. Mas não cabe a ninguém na espiritualidade estar corrigindo os passos de A, B, C, até porque eles não podem. O ser humano, ainda que não saiba empoderar a si mesmo, mas ele tem um poder, e o empoderamento aqui que eu falo é de ter poder sobre si mesmo, não é ter poder sobre os outros, para os outros aplaudir, para você manipular as pessoas, mandar nas pessoas. Qualquer imbecil facilmente tem poder sobre outros imbecis. Os grandes homens e mulheres são aqueles que aprendem a ter poder sobre si mesmo. Estes não querem ter poder sobre ninguém. Vide Jesus, vide Paulo.